Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, tudo certo? Bem-vindo a mais um Redação com Maia. Hoje a gente vai falar sobre substantivo. Eu espero que você goste e vai ser bem simples e prático, tá bom? Primeiro de tudo, o que é um substantivo? Um substantivo é uma palavra que a gente usa para dar nome às coisas, sejam elas reais ou não. Então, o substantivo é a classe de palavra que a gente usa para dar nome às coisas. E essas coisas podem ser objetos, seres, lugares, fenômenos, etc. Ok? Então, tudo que a gente usa para dar um nome é classificado como substantivo. Então, se eu falo caneta, mouse, livro, máscara, todas essas palavras são substantivos, ok? Os substantivos eles são separados em 9 digamos assim, categorias, né? Que é o comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. A gente vai discorrer durante todo esse mini podcast, né? A gente vai discorrer sobre cada um desses pontos. Então fica ligado, pega um caderninho para você ir anotando. Beleza? Então vamos lá. Começando, né, pelo mais simples, que é o substantivo comum, ele vai dar nome de forma genérica para as coisas. Como assim? Eu não vou ser tão específico. Então, vou falar menino, vou falar achocolatado, vou falar caneta. Isso é um substantivo comum, quando eu dou um nome de forma genérica, sem, digamos assim, ser mais específico. Ok? Esse é o substantivo comum, quando eu dou nome de forma genérica para as coisas. Já o substantivo próprio é quando eu dou o nome de forma mais específica e particular. Por isso que todo substantivo próprio é escrito com letra maiúscula. Como assim? Então, se eu falo, por exemplo, Isaac, que é o meu nome, ele é um substantivo próprio. Então, ele é escrito com letra maiúscula. Então, nome de pessoas, nome de estado, nome de cidade, nome de marca, geralmente não, é um substantivo próprio, ok? Então, nome de marca, estado, cidade, pessoa, substantivo próprio. A gente escreve com letra maiúscula. Eu falei que o comum é achocolatado, então o próprio seria a marca do achocolatado, digamos assim, Nescau, Toddy, que é a marca, a gente escreveria com letra maiúscula e seria classificado como próprio, ok? Espero que você esteja entendendo. Então vamos para mais duas categorias. Vamos agora falar de duas categorias, né? Que é o substantivo simples e o composto. Substantivo simples, ele é formado apenas por um radical. Mas como assim? Radical ele seria o que a gente pode chamar de semente da palavra. É nela que contém, digamos assim, a raiz dela. E no substantivo simples, ele tem somente um radical. Exemplo de substantivo simples: pé, flor e beijo. Já o substantivo composto, ele é formado por um ou mais radicais. É mais de um radical, né? Deixa eu me retratar aqui, que aqui é ao vivo. Essas coisas a gente não corta não, a gente mostra que nós somos humanos. O substantivo composto, ele é formado por mais de um radical. Então eu falei lá em cima de flor e beijo, né? Aqui a gente pode usar os dois radicais e fazer beija-flor, né? Eu posso também falar de pé de moleque. Então é um substantivo composto, é aquilo que dá um nome e tem mais de um radical. Então se ele é substantivo composto, ele vai dar um nome, mas ele vai ter mais de um radical. Se ele é simples, ele vai ter só uma palavra. Tá ficando claro? Vamos revisar então. Substantivo simples, ele é formado apenas de um radical. Substantivo composto, ele é formado por mais de um radical. Ok? Tá me entendendo até aqui? Espero que sim, hein? Agora vamos para a parte, digamos assim, um pouco mais complicada dos substantivos. A gente vai falar de substantivo concreto e substantivo abstrato. Concreto, como seu próprio nome já diz, é aquilo que a gente pode tocar. Então, tudo aquilo que a gente pode tocar, que são palavras reais, ele vai ser um substantivo concreto. Então, pessoas, objeto, animais e lugares são substantivos concretos. Então, se eu falo, por exemplo, gato, gato é um animal. Eu posso tocar num gato. Ele é um substantivo concreto. Caderno, caderno é um objeto. Eu posso tocar no caderno. Então, ele é um substantivo concreto. Então, se eu falo, por exemplo, de um menino, eu posso tocar no menino. Ele é feito de matéria física. Então, ele é um substantivo concreto, ok? Então, vamos agora falar sobre o substantivo
abstrato. Substantivos abstratos, ele está relacionado a sentimentos e emoção. Então você fala de bondade, alegria, tristeza, raiva. Tudo isso é substantivo abstrato. Quando eu falo de sentimento e emoção, quando eu dou nome a sentimentos e emoções, eles são substantivos abstratos. Tá comigo aqui? Qualquer dúvida, depois aí manda um e-mailzinho que a gente vai te responder. Mas espero que você esteja entendendo tudo que eu tô falando, beleza? Chegamos na reta final, né? Vamos falar agora de substantivo primitivo e derivado, e logo em seguida de coletivo, mas vamos focar no primitivo e no derivado. Primitivo são aqueles substantivos que, digamos assim, eles não derivam de outras palavras, eles têm sua existência própria, que seriam chuva, jornal, pedra, entre outros. Isso aqui é só um exemplo, tá bom? Então, por exemplo, chuva, ela não deriva de nenhuma palavra. Jornal também não deriva de nenhuma palavra. E pedra também não deriva de nenhuma palavra. Então, eles são conhecidos como substantivos primitivos, ok? Ah, Isaac, mas como é que eu vou entender isso? Eu vou te dar o contraponto, que são os substantivos derivados, que são as palavras que derivam de outras, ou seja, são substantivos que derivam de outros substantivos. Então, eu falei de chuva, né, que é primitivo, derivado, né, que é o substantivo, chuvisco, chuvarada. Eu tenho jornal, que é substantivo primitivo, eu tenho derivado, jornalista, jornaleiro, né? Eu tenho pedra, né, que eu falei, e de primitivo, e eu tenho o substantivo derivado, que é pedreiro, entre outros. Então você vai ver que muitos substantivos têm os primitivos e os derivados, né? Você fala de casa, que é substantivo primitivo, eu tenho casarão, que é derivado, ok? Então falei de substantivo primitivo e derivado, vou finalizar agora falando sobre substantivo coletivo. Ele vai indicar, digamos assim, um agrupamento de seres da mesma espécie. Como assim, professor? Seres da mesma espécie? Quando eu falo, por exemplo, de cardume, né? Cardume é um agrupamento de peixes. Quando eu falo, por exemplo, de bando, né? Eu posso falar bando de aves, de pessoas. Quando eu falo de arquipélago, eu estou falando de um conjunto de ilhas, né? Quando eu falo de alcateia, são lobos que andam juntos. E assim vai, né? Tudo que eu falo que é um agrupamento de seres da mesma espécie ou de coisas que são da mesma categoria é conhecido, né, como substantivo coletivo. E eu dou nome. Se eu dou nome para isso, é substantivo coletivo. Ok? Esse foi o podcast de hoje. Espero que você tenha gostado. E até a próxima. Tchau, tchau, viu? Lembra sempre de seguir a gente nas redes sociais. Quase que eu me esqueço. Então segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá no YouTube. Espero que você goste bastante do conteúdo que a gente está produzindo aqui. Tá começando, digamos assim, bem simples, mas logo menos a gente quer expandir tudo isso para você. Tá bom? Manda um e-mail pra gente. Lá é redaçãocommaia, tá? Sem ser cedilha e sem acento, @gmail.com. Fala o que você achou, dá a sua recomendação, tá bom? E ajuda a gente aí, digamos assim, compartilha com a galera. Deixa aí o que você achou pra gente ir melhorando cada vez mais e mais, tá bom? Compartilha com os amigos, compartilha na sua escola, compartilha com seu professor e espero que eu tenha te ajudado, viu? Até o próximo podcast e tchau, tchau!